E eu tive, tá público, não tem nem problema falar. Tem um ponto? Cara, eu tenho um contraponto. Não digo que eu tenho um ponto. O meu contraponto é, vivendo no mundo que a gente vive hoje, Fernando, eu tenho um medo muito grande de ficar muito famoso. Sim. Muito medo. Por quê? O que eu vivo hoje é legal. Vou no shopping, tiro 3, 4 fotos. Quando eu tô no ambiente Vasco, não. É meio difícil. Já é assim? Já há muito tempo. São Januário. Não ando. Jogo em São Januário. Não ando. Não anda. De 100 fotos pra lá, é. Caraca, isso já desde 2020. Rolezinho no Top Shop, ferrou. Aí já é menos. Porque dia a dia normal é 1, 2, 3, assim, normal. Em ambiente Vasco, não. Aí para e tal. Caraca, que maneiro, brother. Aí, então assim é legal. Mas o problema é quando o teu nome vira notícia. Porra, vou fazer alguma coisa pra falar do Diego que vai dar clique, aí tua vida vira um inferno. Entendi. E eu já passo um pouco isso no meu próprio nicho. Porque o Vasco tem aquela divisão maluca lá por causa de política. Eu tenho uma galera que não gosta de mim, porque eu não me meto com política, olha que maneiro. Entendi. E aí tem uma galera que me persegue um pouco lá. E aí eu já percebi que isso não é bom. Porque tu é igual o Neymar. Pô, o Neymar peida manchete no jornal. E aí a galera às vezes sempre tira de contexto. Eu tá pouco se ferrando pra vida do cara. Ele quer o clique, o engajamento. Isso aí. E eu tenho medo disso. Por exemplo, o Casimiro recentemente, pra comemorar o aniversário dele com os amigos, o cara teve que fechar o cinema, porque senão ele não consegue ir. Então, assim, acho que a coisa mais valiosa que o ser humano tem é a liberdade dele. Tu imagina, o Neymar não pode ir numa praia pública. Não pode, não. Então, assim... No Brasil não pode. Tanto é que a primeira... Então vamos fazer um podcast, a gente de máscara. O Bolívia, do Desimpedidos, a coisa que ele mais ama em ser famoso sendo Bolívia é que ele tirou a máscara pra Acabou. Ninguém sabe quem é ele. Entendeu? Então, Verdade. assim, tanto é que a coisa mais importante que o ser humano tem além da saúde é a liberdade. Quando você faz merda, a primeira coisa que você fala é preso. A tua liberdade é cerceada. Então, esse medo eu tenho de não conseguir viver uma vida mais normal e pessoas maldosas usarem o meu nome pra fazer maldade comigo. Porque, assim, acho que a coisa que mais me arrebenta não é eu receber uma crítica por algo de fato que eu fiz. É alguém imputar a mim uma coisa que eu não sou, que eu não fiz. Isso aí tu vai me deixar puto da vida. Mas normalmente é o que acontece. Dentro desse medo que tu tem aí, desse receio, né? Não é nem medo ainda. É isso que acontece, a galera. Ou vai usar o que tu falou de forma deturpada pra conseguir ter audiência, que é o que mais acontece aí. A gente ainda tem muito tempo pela frente. Espero que isso não Essa aconteça. é a parte ruim. Mas Já aconteceu com a gente, com a coisa do Fluminense. Da entrevista do Dr. Rubens Lopes, aqui da Teve Federação. um cidadão aí. Não sei o nome dele. Se eu soubesse, eu falava. Qual é o nome dele? Eu vou perder tempo lembrando. Então, Mestre daquela. Falou que o Dr. Rubens tinha diminuído. Ele pegou uma fala, não pegou o contexto. Ele pegou. A gente começa a conversa enaltecendo o trabalho do presidente do Fluminense, que é o Mário Bittencourt. Né? E aí, quando o presidente fala, ele contou a história Ele conta a história do Fluminense desde a época que aconteceu lá da em... Unimed, desde que se recupera da terceira divisão. Da terceira divisão, da João Avelange. Só que aí ele pega um trecho e ele transforma aquele trecho como ele estivesse dando uma debochada do Fluminense. Mas não, a gente enaltece, e ele também enaltece. Pra quê? Por causa do clique. E isso é perigoso, e você começa a entrar numa paranoia, porque você sabe que tem esses aproveitadores, até as frases, quando eu vou formular, eu penso nisso. Pô, tem um filho da puta que não gosta de mim, eu sei quem são, quando eu vou falar qualquer coisa, eu já amarro bem o que eu falo. Por exemplo, evita até dar exemplo. Porque às vezes vai ser exemplo. Vamos supor que o seu que é uma porcaria, o cara pega só aquilo ali... Fala que você tá falando que é porcaria. E tem um detalhe, cara. Quando a pessoa não gosta de alguém, ela não quer nem saber se é verdade ou mentira. Ela só quer um motivo já pra falar mal daquela pessoa que ela já não gosta. As pessoas hoje vivem num mundo que estão pouco se fudendo porque é verdade e que é mentira. Pô, eu não gosto do Lula. Dane-se, irmão, só uma notícia aqui. Ele não vai ver se é verdade ou mentira. Eu já não gosto do cara mesmo, pau. O Bolsonaro é a mesma coisa. E isso é pra qualquer pessoa. Então, assim... É chato, sabe? Você viver nesse mundo. Infelizmente, tem muita gente ruim. Esse meio, Fernando, tá aí, você também já há muito mais tempo.
Infelizmente, a gente sabe que é um meio... Tem muito interesse envolvido. Futebol, né? Acho que meio artístico de uma maneira geral. As pessoas se aproximam muito de você pelo que tu tem ou que tu pode oferecer. Então hoje, tem aquele período do vislumbre que você, caraca, conheço fulano. Pô, isso que a gente tá fazendo aqui, onde que eu imaginar que o Fernando era meu programa e ia me convidar pra vir no dele? Hoje, de repente, já tem uma relação, é uma coisa normal. Sim. Mas eu pensando com a minha cabeça de moleque que eu assisti ele na televisão, porra, o Edmundo vai no meu programa, cara. Com um bagulho assim, surreal, o segundo maior da história do meu clube. Mas assim, você passa o período desse vislumbre, mas hoje eu já botei o meu pezinho pra trás. Cara, quem gosta de mim de verdade é meu pai, minha mãe, meus amigos de bairro. Óbvio que pode surgir grandes amizades nesse meio, mas hoje eu ando muito mais reticente, relação profissional, pessoal. Se pintar de fato uma grande amizade aqui, legal. Mas eu procuro hoje já manter essa distância, porque eu sempre fui muito emocionado, muito bobão. O Anselmo foi maneirão comigo, aí eu já começo a achar que eles têm uma amizade, de repente ele só foi legal, eu já começo a nutrir uma coisa que não é recíproco, daqui a pouco eu me frustro. Então eu falei, porra, é melhor manter um distanciamento. E com o atleta, cara, tem um negócio legal. Por exemplo, eu faço análise de jogo. Então o que eu adotei? Teve um período que eu tive algumas proximidades com alguns jogadores do elenco do Vasco. E eu tive, tá público, não tem nem problema falar, o Felipe Bastos uma vez me bloqueou. Porque teve um pós-jogo meu de Vasco e olha que eu sou bem respeitoso. Vasco e Goiás, na Copa do Brasil, ele não gostou. Me bloqueou. E eu tinha um relacionamento bom com o Castan. Falei, Castan, o que aconteceu, cara? O Felipe Bastos me bloqueou no Instagram. E, pô, cara, não tô sabendo de nada, não. Passou, ele saiu do Vasco, foi pro Goiás. E aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, pô, vou procurar o Felipe Bastos. Isso já foi agora, começo de 2022. Tô no dentista, mandei uma mensagem pra ele. Falei, pô, Bastos, tá chateado comigo, cara? Pô, tô. O que eu te fiz, cara? Ele, pô, irmão, não gostei muito de um pós-jogo teu, não. Mas o que eu te falei, cara? Eu pensando comigo, pô, sou tão respeitoso com os outros. Ele, pô, cara, foi um Vasco e Goiás. Eu não lembro exatamente o que foi que tu falou, não, mas eu não gostei. Assiste lá e depois tu me dá um salve. Aí tô eu com a dentista com a broca na minha boca lá, com fone e ouvindo o meu pós-jogo. Falei, pô, não é possível, vou ver o que eu ouvi, o que eu falei. Aí na parte que eu falei dele bem breve, eu falei, pô, o Felipe Bastos, e esse eu reiterei pra ele no WhatsApp depois. Não, o Felipe é meu amigo, gente Sim, boa. não, eu tive com ele no velório agora do Dinamite também, cara, a gente tem um relacionamento bem bacana. Assunto superado. Eu falei o seguinte, falei, pô, o Felipe Bastos é um jogador que tecnicamente a gente não discute, mas eu acho que o Felipe Bastos para volante, ele já não tem mais a mesma pegada e ele acaba deixando a desejar. E tem um lance que ele tem um erro dele, que aí um jogador do Vasco tem que cobrir a falha dele e o cara toma um amarelo. Eu só trocaria o termo, que eu falei assim, o Felipe Bastos fez uma cagada, foi o termo que eu usei, mas não foi nada de ofensivo, e aí o fulano de tal tomou um cartão para cobrir um erro dele. Mas com a bola no pé, o Felipe Bastos organiza bem e tal, mas eu acho que hoje ele deixa a desejar no time do Vasco defensivamente. E foi isso. Voltei e falei, Bastos, ó, acabei de ouvir aqui. Cara, se você ficou chateado com o que eu te falei ali, irmão, com todo respeito, aí é um particular seu. Eu não retiro nada porque eu não falei nada demais. Se a gente tem uma relação onde eu não posso te tecer críticas, é melhor a gente nem se falar então. Porque eu não posso comprometer o meu trabalho. Aqui eu tô trabalhando e fora... Tem até aquele ditado, né? Trabalho, conhaque é conhaque. O público não é idiota. Se o cara sabe que eu tenho uma relação com o jogador e eu passo pano na análise do cara, o cara em casa vai perceber. Porra, aí tá vendo? Ele não fala do fulano porque ele é amigo do cara. E você vai perder a credibilidade. E eu não falei nada demais, entendeu? Eu falei, pô, Bastos, se foi isso que chateou, cara, desculpa. Aí então é melhor a gente nem ter contato mesmo. Ah, deixa pra lá e tal, conversa vai, passou, a gente resolveu, passou. E aí esse episódio eu aprendi. Eu falei, cara, o mais saudável pra minha função é ter um bom relacionamento, viu lá no CT, bom dia, boa tarde, beleza? Se quisermos vir no meu podcast, vai. Mas a amizade é complicada. Eu até brinco. Imagina se eu sou amigo do Ribamar. Melhor amigo do Ribamar no Vasco. Ou eu perco o amigo, ou eu perco o canal. Porque o cara quebra todo o jogo. Então, assim, é complicado. E tem atleta que não lida bem com crítica. Ainda que seja de forma educada, ele não lida bem. Tem um cara que é bem profissional e tal, ele sabe separar. Mas eu falei, é melhor evitar. E desde então eu procurei manter um certo distanciamento.